E uma outra situação, eu queria ver uma situação com você, Aurélio, também com a Ana, porque assim, ó, eu, eu tenho achado muito ruim esses embates de microfone, sabe? Sempre que se aproxima de um Atlético e Vila, que é o fato que está acontecendo conosco agora novamente, estamos às vésperas de um Atlético e Vila, jogam no domingo, e me parece que assim, que acontece mais com o Atlético e Vila do que com os outros clássicos, nesse histórico recente, nos clássicos que envolvem o Goiás. Claro que clássico tem polêmica, tem fala-fala, mas o Atlético e Vila parece que a gente já fica esperando acontecer, sabe? Vai ter de novo, vai ter de novo. Por que é que você acha que chegou nesse ponto, Aurélio? Atlético e Vila que até algum tempo assim não tinham essa inimizade, vamos colocar assim, né? Eu vejo quase sempre eles falando de que não, nós somos amigos, a gente se respeita, tal, mas sempre vem essas polêmicas pré e pós-clássico. Gerli, acho que a minha internet caiu aqui e voltou, mas eu entendi sua pergunta. Como que eu vejo essa questão aí dos clássicos, principalmente Vila e Atlético? O Vila por muitos anos não incomodou. O Vila por muitos anos não incomodou. Seja dentro de campo, com times muito ruins, chegando nos clássicos, seja fora dele com diretorias omissas, que não tinham interesse no clube, mais interesse neles mesmos. Então, a gente observou ao longo de muitos anos, eu já vi até presidente do Vila convidando o presidente do Goiás para ir na sua posse no Oba. Isso é uma coisa inaceitável. E aí, ao longo do tempo, com o Vila evoluindo, o Vila se mostrando mais forte, não só dentro de campo quanto fora dele, isso incomoda os adversários. E como o Vila milita muito essa ideia das duas torcidas, isso vai incomodar sim o Atlético, vai incomodar. Porque visivelmente o Atlético isso não é um desrespeito à torcida do Atlético, isso não é um desrespeito a ninguém, isso é um fato, a torcida do Atlético é a menor das três de Goiânia, e tem crescido absurdamente, principalmente porque é um time que muita gente que torce para os times de fora gosta. Então, é uma torcida que está crescendo, mas ainda é a menor torcida das três. E é óbvio que se a torcida do Vila for no Ascioli hoje, ela vai fazer muito barulho lá. E o Adson não quer isso. Ele não vai querer isso. Então, todo momento que o Vila se manifestar para tentar ter duas torcidas, ele vai bater de frente. E aí ele vai usar as armas que eu considero armas muito baixas, que é falar que nas torcidas de Vila e Goiás tem marginal, tem traficante, que se a torcida do Vila for no Ascioli, ele vai quebrar tudo lá. E esse é o único argumento que ele tem. Sendo que ele recebe torcidas de Palmeiras, de Corinthians, de Vasco e tantas outras torcidas, até no meio da própria torcida deles, não só no local direcionado à torcida de visitante. E nada disso acontece. Eu acho que eu nunca nem vi nenhuma reclamação do Adson de que alguma dessas torcidas tenha quebrado o Oba, o Ascioli. Ele também comenta que o Oba não consegue receber o Atlético, sendo que a gente já recebeu torcidas do Santos, do Vasco, do Cruzeiro e outras tantas torcidas, a própria torcida do Curitiba já esteve lá, que é aliada histórica da torcida organizada do Goiás, e isso nunca foi problema. Então, isso está acontecendo agora porque o Vila passou a incomodar mais. Só que é muito ruim que há muito tempo o Vila nunca teve uma defesa nesses ataques. Que eu acho que o Hugo ele defende muito a questão das duas torcidas, mas até o momento a gente ainda não teve uma defesa da marginalização da torcida do Vila, que isso foi feito até ontem com uma pessoa que eu tenho as minhas críticas, mas que ele fez uma defesa muito boa nesse sentido, que foi o Romário. Então, eu penso que só vai acabar no dia que o Adson sair do Atlético. Que eu acho que essa ferramenta de desmoralização e de criminalização do Vila, da torcida do Vila e da torcida do Goiás, ele vai usar para sempre. Isso não vai mudar nunca. Mas eu lamento muito, que isso vai, por muitos anos, atrapalhar o espetáculo do futebol goiano. Ana, e você, como é que você vê essas polêmicas constantes, pré e pós-jogo,
especialmente entre Atlético e Vila, né? Tem nos outros também, nós tivemos em Goiás e Vila recentemente, em Goiás e Atlético normalmente não tem tanto, é mais uma provocação mais sutil, vamos dizer assim, mas em Goiás e em Atlético e Vila tem sido muito corriqueiro, pelo menos na minha visão, né? Eu não parei para contar quantas nós tivemos, mas acontece muito aí no próximo, né, os jogos entre os dois. Really, são dois times que as pessoas que estão no comando são muito combativas, e que não tem medo de se expressar. O Watson no Atlético e agora no Vila, desde que o Hugo assumiu ali em 2020 com toda a cúpula. E não só o Hugo falando, né? Tanto é que ontem foi o Romário. Então, desde que isso se tornou frequente, é o Adson com uma frase daqui ou os dirigentes do Vila do outro lado e vice-versa. Então são cúpulas que são combativas por natureza, que não têm medo de defender os seus. E isso em clássico, obviamente, fica com os ânimos bem acirrados. Para completar a situação, além de ser clássico, tem ali uma posição ideológica a respeito de duas torcidas contrárias e que levantando essas polêmicas. A única questão que eu falo é que poderia, principalmente ontem, eu acho que ontem ficou mais nítido, poderia ter tido um melhor trato com as palavras, a questão da marginalização, do tráfico, colocar no mesmo patamar de torcedores que vão frequentar ao estádio, eu achei um pouco pesado, né? Mas eu não tiro o direito do Adson de ser contrário a duas torcidas. Apenas não concordo. Mas, enfim, resumindo aí o que você perguntou, o porquê disso? Porque hoje, Vila e Atlético têm no comando pessoas que defendem a instituição e o que a instituição pensa. Talvez o Goiás não está nesse bolo porque o seu comando não tem uma voz tão ativa com a torcida, com a imprensa, para dar a cara a tapa também no que o clube defende. São dois bons pontos de vista, né? O Aurélio traz essa questão do crescimento e do fortalecimento do Vila no duelo contra os seus rivais, contra o Atlético, inclusive, e a Ana trazendo essa questão do modelo, vamos dizer assim, da personalidade das pessoas que dirigem o Atlético e o Vila atualmente. Eu acho que é o seguinte, tem algumas situações que tem um ponto, em algum momento alguém vai ter que pôr um ponto final. Eu achei até que essa viagem para a Europa, ela pudesse significar esse ponto final, sabe? Não, você convive mais, você acaba adotando aí uma nova postura a partir dali em diante. Mas não, sabe? Me parece que nós vamos ter mais capítulos. E aí talvez seja uma novela que a gente não veja acabar, né? Pelo menos não no histórico recente. Essa questão das torcidas, da marginalização das torcidas, eu acho que há vários aspectos nesse sentido. Primeiro, as torcidas organizadas do Brasil afora, não somente as de Goiás, elas conquistaram este rótulo de serem violentas. Isso aí foi graças a elas mesmas. Ninguém impôs. É claro que há momentos que elas assumem situações que não são delas. Por exemplo, alguém que torce para um clube comete um crime, logo é por culpa da organizada. Não. Só que as organizadas, ao longo do tempo, elas adotaram posturas violentas, elas adotaram cânticos violentos, elas recorrentemente se envolvem em atos de violência. Aí não é só a torcida do Vila, a torcida do Goiás. Outro dia, até eu não sei exatamente que bairro aconteceu, mas tinha 2 ou 3 torcedores do Atlético, uns pedaços de pau imensos, correndo atrás de um torcedor do Goiás, batendo nele num portão. Eu não sei qual foi o motivo daquilo, mas eu vi aquilo. Estava passando no jornal ali, eu estava passando de relance lá, até lá na sala, eu vejo pouca TV aberta hoje, e vi essa situação.
já vi a torcida do Atlético também envolvida nessa situação, e não de agora. Eu estava fazendo uma semifinal do Campeonato Goiano de 2014, Atlético e Goianésia, lá no estádio Serra Dourada. Um jogo, umas 4, 5 mil pessoas lá, e aí eu vi eles correndo, alguns membros da torcida do Atlético correndo atrás de um garoto, um menino de uns 14 anos, e bateram muito nele no estacionamento da imprensa ali. Até quem socorreu o menino era um rapaz que ficava lá, um senhor. Há muitos anos ele ficava no estacionamento da imprensa ali no estádio Serra Dourada, e ele que pegou o menino, colocou atrás dele, o pessoal parou de bater. Supostamente ele seria um torcedor do Goiás, esse rapaz. Mas, assim, eu vi, ninguém me contou isso. Então, infelizmente, o movimento de torcida organizada, que faz muita festa bonita, ele também promove muitas situações ruins dentro do futebol, né? E aí acaba que isso reforça discursos como esse do Watson, né? De que as torcidas organizadas fazem isso, que elas fazem quebra-quebra, de que elas brigam. Mas eu acho que também muita coisa que às vezes não é da organizada é jogada para ela. Por quê? Porque ela já tem a fama. Então é mais fácil você aplicar ela do que você aplicar ao contexto da nossa sociedade, que a nossa sociedade é violenta, não é a nossa torcida organizada. A torcida organizada do Brasil é violenta, a polícia brasileira é violenta, os maridos brasileiros são violentos, os jovens brasileiros são violentos, as mulheres brasileiras são violentas, porque a nossa sociedade é violenta, infelizmente, né? A nossa sociedade, ela acredita de verdade que a violência resolve as situações em vários momentos, né? Então, por isso que a gente tem uma sociedade com altíssimo índice de criminalidade, com mortes por 100 mil entre as maiores do mundo. Então, isso para mim é uma questão social, infelizmente, né? E aí isso reflete no futebol, reflete em shows, reflete nas estradas, reflete os motoristas brigando no semáforo. Infelizmente, essa é a nossa situação. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar justamente para combater isso, para que a gente possa voltar a ter a capacidade de conviver com as pessoas. Que um atleticano saia da casa dele e vá ao Onésio Brasileiro Alvarenga sem temer que ele não volte para casa, que um vilanovense vá ao estádio da Serrinha com a camisa do Vila Nova, assistir ao Vila Nova jogar contra o Goiás, e ele não tema pela sua vida, que o esmeraldino possa ir ao Oba sem nenhum, assim, olha, se morrer vai ser de infarto, não vai ser de outra coisa, não vai ser de pedrada, não vai ser de paulada. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa voltar a normalizar, né? Porque eu acho inadmissível, e a gente tratar isso com tanta naturalidade, que torcidas têm que ser separadas por grades, tem que pôr grade, tem que ter polícia, tem que pôr segurança, não pode, assim, beleza, os esmeraldinos ficam de cá, os vilanovenses de cá, e pronto, só aquilo, só para assistir o jogo junto com o torcedor que torce pelo seu mesmo clube, e fechou. Mas hoje é difícil a gente ver a gente olhar isso e tratar isso como algo palpável, infelizmente. Mas tomara que ao longo do tempo a gente consiga evoluir socialmente de novo para ter esse convívio, aí seja o convívio futebolístico, seja o convívio religioso, seja o convívio político, porque hoje eu estou vendo muita gente investindo no atrito. Tem gente, inclusive, que ganha a vida no atrito entre ideologias políticas, no atrito entre rivalidades futebolísticas, no atrito entre rivalidades religiosas. Tem gente que hoje ganha a vida fazendo isso, principalmente nesses canais, nesses influenciadores que surgiram. Tem alguns que a militância deles é o dia inteiro vivendo disso, vivendo dos ataques, vivendo das análises apaixonadas, vivendo dessas situações. Tomara que a gente possa viver de outra forma.